capítulo 25 de Mateus. Vamos ficar em pé. Muito importante o local em que esse texto está. Quando vier o Filho do Homem com a sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e eles separarão uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedaste, eu estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Ele então lhes respondeu: em verdade vos digo, que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Palavra do Senhor. Senhor, essa é a tua palavra, nós a honramos. Nós cremos, nós não acrescentamos e nem tiramos. Nosso dever como profetas, como pastores, é ministrá-la tal como está. Tua palavra. Este texto hoje, para mim, ganha uma conotação especial, porque depois de tê-lo lido, ouvido por quase 60 anos, eu venho descobrir que é o teu último sermão antes da cruz. É a tua última pregação antes da ressurreição. Ou seja, as últimas palavras são as mais pesadas que nós deixamos para aqueles que vão seguir a nossa obra. Pedimos a tua bênção para nós, que somos aqui ovelhas ou cabritos, para que nós achemos o nosso lugar nesta ministração e nos coloquemos à tua disposição para colocar em prática esta que é a inerrante, perfeita, imutável palavra de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem assentar-se, por favor. Essa semana eu tive dois tempos assim muito especial. Primeiro, eu passei 5 dias na Unicamp, indo todos os dias, alguns dias, 2 vezes por dia. Estou com a minha irmã, um pouquinho mais nova do que eu, que há 24 anos atrás teve um acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral acabou produzindo uma cegueira
tentamos, na época, 24 anos atrás, todos os meios possíveis, aqui na própria Unicamp, salvar a sua vista. Não foi possível. Ela tornou-se cega deste olho, e este olho, 24 anos depois, deu uns insights, uns avisos, começou a doer muito o nervo óptico, e o diagnóstico é que o olho teria que ser extraído. E, claro que viemos através dos grandes amigos que temos aqui, através do Dr. Gerson. O Dr. Gerson abriu a porta para que o Dr. Fernando fosse o caminho. Daqui fomos para o Dr. Bruno, que é o cardiologista aqui da igreja, e ele deu os muito obrigado. Estou pilhado outra. Eu não tiro pilha, não, irmão. A pilha é só para dar uma adicional. Aqui, pronto. Mas o senhor fala, se eu não me ouvir, eu fico inseguro. Então eu preciso me ouvir. Tudo certo. Bem, então isso me pôs na Unicamp, nós fomos lá 1, 2, 3, 4 vezes, ela operou, já está em casa. Mas eu andei na Unicamp, claro, eu sou inquieto, eu não consigo ficar sentado. Enquanto ela estava operando, eu estava andando, eu descia 1, 2, 3 andares, que é atendimento público, 6 andares, onde estão os quartos, etc. E eu vi a quantidade de gente nas salas de espera, salas não, nos salões de espera, aguardando uma consulta. Curiosamente, eu sentei ao lado de um senhor, não importa, guardado do terno, ele não estava, nem do sapato, também ele estava de precata. E eu perguntei, de onde o senhor é? Ele falou, eu sou de Cuiabá. Quanto tempo que o senhor está aqui aguardando sua consulta? Ele falou, 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses para uma intervenção numa área oftalma, de olho. 1 ano e 4 meses. Claro, é uma fichinha, da fichinha vai para outra fichinha, da fichinha vai e vai. E claro, como eu sou um leitor assim, voraz da Bíblia, atualmente eu estou lendo e ouvindo a Bíblia. De manhã, à noite eu leio o Velho Testamento, naquele método de 5 capítulos por noite. Agosto está todo lido a Bíblia, e de dia eu escuto o Novo Testamento. Na volta, esse texto chamou a minha atenção a ouvir, no meu carro, o Evangelho de Mateus, quando Jesus, no seu último sermão, isso aqui é uma pregaçãozinha, porque depois Jesus é traído, depois Jesus é julgado, depois Jesus é crucificado, depois Jesus é ressuscitado. Acaba aqui. É a sua última palavra para quem o ouve. E ele, então, agora você poderia colocar para mim o meu tema e colocar, depois você põe o jornal. Mas eu vou falando. Ao chamar a atenção, esse é o tema da mensagem hoje, colocando pernas na nossa fé. Ele errou, não. Não. Colocando pernas na nossa fé. Todos nós temos fé. Fé é ação. Fé é confiança. Fé é esperança. Fé é amor. Então, há um bolo de tudo que no fim nós temos fé. Mas o que nós fazemos para que a nossa fé produza alguma coisa? E o texto que eu ouvi no meu equipamento é esse sermão. Jesus, prevendo o juízo final, chama os cabritos e as ovelhas e os põe ao lado. E ao pô-los ao lado, ele dá as mesmas responsabilidades, tanto para um quanto o outro. Ele diz, olha, as ovelhas ficaram, eu não sei porquê, não é uma tendência de sempre colocar o que é bom à direita e o que é ruim à esquerda. Eu não sei porquê, entendeu? Essa tendência política aqui da Bíblia diz que ele pegou as ovelhas e, tendo colocado à sua direita, ele disse, olha,
entrai para a posse, tal, versículo 34, vinde a mim, entrai de posse para o reino. E ele então diz os porquês, desse versículo de número 33 em diante. As ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Para os da direita, que eram as ovelhas, ele dá o porquê do porquê, que é o prêmio do último versículo, que ele diz para as ovelhas: entrai para o gozo eterno, que vos foi preparado antes da fundação do mundo. E os da esquerda, que eram os cabritos, as mesmas exigências. E por que não? E essa é uma pergunta que eu carrego por causa da minha formação. Eu tive algumas vantagens na minha primeira fase da minha vida, até os 15 anos, quando eu mudei para Campinas. Eu morava numa cidade pequena, 30% da comunidade era de italianos, meus avós eram italianos. Os italianos sempre formam sociedades. Não sei se sabem, mas a Casa de Saúde de Campinas foi construída pela colônia italiana, aqui em Campinas, que agora pertence a Cirela. E a Beneficência Portuguesa, aqui em Campinas, foi construída pela colônia portuguesa. Mas nós fomos criados assim, como comunidade. Eu era menino, vou pensar mais entre 10 e 15 anos. E a Igreja Católica, da qual eu fazia parte, construiu a primeira Vila Vicentina, na minha cidadezinha. E nós íamos trabalhar, os meninos da paróquia, íamos trabalhar na Vila Vicentina como servente de pedreiro, ajudante de pedreiro. Qual era o propósito da Vila Vicentina? Não vou entrar aqui na teologia que gera isso. Era ter uma casa para os pobres, quem não tinha onde morar. Eram acolhidos na Vila Vicentina. Vamos supor que hoje tenha 50 casas, naquela época tinha 5. Eu tenho a minha Vila Vicentina no Manaim, está no sangue. Acaba ficando no sangue, entendeu? Só que a minha não é vicentina, é lazarina. Né? Ela é lazarina. Mas está no sangue. E havia muitas coisas a favor. Por exemplo, se na casa do meu pai matava-se um porco, e matava-se um porco por mês. Não estou dizendo um leitão, um porco, de 10 arrobas, por aí, 10 arrobas é 150 quilos, ou 15 arrobas, que é mais, 170, 190 quilos, tirava a banha que era da família. A banha era frita, colocada em latas, não é? Mas a carne era esquartejada. 4 perniz, costela, lombo, cabeça, suã, não, mandioca não é parte de porco. Com mandioca, porque porco não produz mandioca, não. Então, deixa eu voltar para o meu porco. Se o teu tem mandioca, o meu não produzia mandioca. O que o vizinho fazia? Esquartejava a carne. Quantos vieram do interior de Minas aqui, levante a mão. E o que fazia com a carne? Um pedaço para cada vizinho. Pega um pedaço da costela, leva ali para o seu Giulio, a italianada. Leva um pedaço do pernil e leva lá para a dona Marieta. Esquartejava, a metade do porco era dividida. A outra metade era frita e guardada dentro da banha para a gente poder ter gordura e carne por uns 3 meses, porque a banha já frita preservava a carne já frita, porque naquele tempo geladeira era coisa de milionário. Não tínhamos geladeira em casa. A primeira geladeira que os meus pais tiveram foi eu que dei a eles de presente uma geladeira Frigidaire, assim pequenininha, lá em 1900, se Pedro Álvares Cabral, não é? Muitos anos atrás. Então, eu fui criado nessa cultura de você tem, você dá. Se você tem, você divide. Você tem. E quando eu me converto com 16 para 17 anos, uma coisa que eu senti na igreja evangélica é que ela é muito excêntrica. Ela é para dentro. Ela não preocupa muito com o lado de fora.
Tanto que os orfanatos são católicos, os lares para idosos são espíritas, entendeu? Ou então, religião nenhuma, porque o rico tem uma crise de consciência por ter muito dinheiro e nem sempre honesto. Então, o que ele faz? Ele doa para construir alguma coisa, para ganhar a alma dele, através de uma caridade que ele venha fazer, não importa qual seja a religião, ele não faz, mas ele dá o dinheiro para alguém fazer. A reforma trouxe muita coisa positiva. E claro que trouxe. Restaurou a fé, deu-nos acesso à Escritura, deu o sacerdócio do crente, eu não preciso de um intermediário, eu mesmo falo com Deus. Infinita as benesses da reforma, mas a reforma não cuidou dos pobres. A reforma não preocupou com a educação. Tanto que a Igreja Católica ela é dona de 60% dos colégios de qualidade aqui em Campinas e no mundo, fora dos países de raiz protestante, lá para cima da Europa e uma parte da América. Mas no Brasil, quais são os bons colégios de Campinas? Liceu, Coração de Jesus, Ave Maria, Imaculada, atinge a sociedade média alta, que formado lá sai católico de nome, não praticante, mas são os que mandam no país e que mandam na cidade. A igreja evangélica chega no Brasil há 150 anos. 2 delas tentam entrar na educação, a metodista e a presbiteriana. Mais tarde, os batistas, com os colégios batistas, todos falidos hoje no Brasil. Tudo fechado, quase tudo fechado. Nós não conseguimos entrar nesta questão de ter um evangelho que tenha pés, um evangelho que tenha pernas, que faça alguma coisa para os outros, além de levá-los para o céu. Nós esquecemos que a alma que vai para o céu vai ocupar um corpo aqui na terra de, no mínimo hoje, de 80 anos, se não chegar a 90, 100, do jeito que a coisa está caminhando. E nós não temos estrutura social evangélica para acolher pobres, para acolher doentes, para acolher crianças de rua, para acolher órfãos e para acolher viúvas. Nós temos um evangelho muito espiritual para o céu, mas nós não temos raízes para cuidar daqueles que estão na terra. E a última pregação de Jesus, ela é uma pregação mais ligada à raiz do chão do que à raiz do céu. Ele pega as ovelhas, põe à direita, e agora você projeta o texto para mim outra vez, e nós vamos dar uma olhada no texto, como ele está. É o último sermão. Você pode pegar a tua Bíblia, nos 4 evangelhos, menos João, porque João não entra em detalhes, mas Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, você vai ver que todo é o último sermão, é chamado o sermão escatológico, é o sermão das últimas coisas. Eu estou esperando ele pôr, eu estou enrolando aqui enquanto ele põe. É o sermão em que ele fala das coisas daqui de baixo e não fala. Então ele pega os 2 tipos de pessoas com quem ele lidava e ele as qualifica como ovelhas e como cabritos. E ele põe as ovelhas, pode ir até o verso 36, se não me engano. Pode seguir, meu filho. 36. Não, 34, acho. Então dirá o rei aos que estiverem à direita. Pronto, à direita. Bolsonaro. À direita. Os que estiverem à direita. Vinde benditos de meu Pai. Entrai para a posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Agora põe aí um bom pedaço. Põe 35, 36, 37, pelo menos, para a gente poder expor. Aqui está escrito lá, prega a palavra. Se você quer contar lorota, lá fora. Aqui é a palavra, vamos. Ele diz, por que você vai entrar para o gozo que te está preparado desde a fundação do mundo? Por quê?
porque eu tive fome e me deste de comer. E vamos ler o texto. Tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaram. Esse primeiro tomo, ele está dizendo assim: todos nós temos necessidades físicas. Preste atenção. Todos nós temos necessidades físicas. E nem todos nós temos condições de suprir nossas, da família e da nossa tribo ao redor, porque todos nós temos família, temos, como é que a gente brinca aqui? Agregados, os agregados de família, genro, norte, tudo é agregado, irmão. Isso não é família, não. É agregado. E depois vem netos, formam uma ninhada que nem sempre dá para você cuidar de todos. Eu, quando pego o meu salário, eu agora sou aposentado, não? Eu agora sou mérito. É mérito. Eu pego o meu salário e eu tenho que dizer o seguinte: eu pago escola de 2 netas, eu ajudo uma filha, eu tenho meus compromissos espirituais que não é da tua conta, que eu ajudo também. Entendeu? Não é da tua conta. Pronto. Então, quando eu pego o meu salário, eu começo assim: X é do Senhor, X é da neta, X é da outra neta, e agora veio bisneta. X. Aí eu passo a linha e descubro que pelo menos 1/3 ou mais do que eu estou recebendo já tem dono. Senhor, minha neta, minha bisneta, minha neta, segunda neta, bisneta, meus compromissos missionários, tal, já era. Então, se eu tenho X menos Y, é pá. Mas nem todos podem fazer isso. Todos nós, numa proporção dos todos, sendo você o todo individual, às vezes na doença de uma família precisa de uma ajuda. Todos nós, numa crise de família, nós precisamos de chamar a família. Já passei por muita experiência, eu perdi um cunhado há uns anos atrás, ele ficou 5 anos doente, numa cidade pequena, aposentadoria pequena, mas nosso nome na cidade é o nome dos fundadores da cidade. Todo o comércio manteve a despesa dele. O armazém deu comida, o açougue deu carne, a farmácia deu remédio, entendeu? E fraldas, etc. Ele morre, nós o sepultamos, nós somos hoje 3 irmãos do sexo masculino, não que feminino não possa ajudar, mas as minhas não podiam. Um cunhado podia, juntamos os 4. Falei: você vai no armazém, você vai na farmácia, você vai no açougue e você vai em outro lugar. Era 4 lugares que devia, cada um trouxe a conta. Agora, conta de 3 a 5 anos de carne, 3 a 5 anos de comida básica, 3 a 5 anos de remédio e outra coisa a mais lá que eu não lembro o que era, eu sei que era 4. Colocamos na mesa o armazém, vamos supor, deu 10 mil. A farmácia deu 8 mil. O açougue deu 6 mil. E a outra coisa deu 5 mil. E eu disse: quem pode com os 10? Todos olharam para mim. Todos olharam para mim. Falei: então é meu. O outro ficou com a farmácia, o outro ficou com o açougue, o outro ficou com alguma coisa, deve ser verdura, deve ser uma quitanda qualquer que tinha lá. Isso é família? Isso é família ou não? Isso é ou não? É família. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Agora a igreja, nós chamamos que a igreja é o quê? O que nós chamamos a igreja? É a família de Deus. E o que nós fazemos com os nossos? Que teve sede e teve fome e foi forasteiro, isto é, passou pela cidade por algum tempo. E vai para o versículo seguinte agora. Eu digo: todos nós temos necessidades físicas para o corpo. Depois vem, chamo necessidades básicas ao dividir os textos. Eu digo:
estava nu. Todo mundo usa roupa, irmãos. Nós que viemos com a pobreza, sabe que a roupa passava de um para o outro. Nós nos formamos 4 no curso primário, todos com o mesmo paletó. Um paletó azul marinho, de caçemira inglesa, o único que tinha na casa. E nós éramos 4 meninos, um mais alto, outro no meio, assim, tal. Minha avó italiana fazia. Se era o baixo, ela dobrava aqui e cortava aqui. Não cortava, só virava para cá. Dava uma prega aqui e você colocava o paletózinho, esse ainda abotou. Então eu vou abotoá-lo. E você tirava a fotografia 3x4 de formado no Grupo Escolar Cristiano Machado. O mesmo paletó. Outro ano era o maior. Soltava aqui. E todo mundo formou-se, graduado, PhD em curso primário, com o mesmo paletó. E quando eu fui o único filho, o primeiro filho, a deixar a casa, a minha mãe, ao fazer a minha mala, soube que Campinas fazia frio, o que ela colocou na mala? O meu paletó. Um único paletó da família. Isso é família? Igreja é o quê? Família. Quanta roupa no seu armário, irmã. A irmã está igual sanfona, enche, fecha, enche. Guarda porque eu vou emagrecer. Então guarda que eu vou engordar. Guarda. E vai comprando. Se você tem uma sacoleira que é a tua fornecedora, a sacoleira passa lá na seguinte maneira, em 3 pagamentos. Você paga de entrada mais 2. 3 meses depois, ela chega e empurra. Se você compra de sacoleira. Ou se você vai na 25 de março, ou vai no shopping Juscelino Kubitschek, e vai na Zara. A Zara é teu. Mas nós vamos amontoando, gente. Outro dia eu abri a minha sapateira e caiu um monte. Falei, eu não sou centopeia para ter tudo isso de sapato? Porque descobriram, estou aqui, hoje estaria fazendo, como vocês esquecem, fazem, como a vida é dura, hein? Se fosse o pastor titular da igreja, hoje vocês estavam me homenageando aqui na frente, me dando uma oferta. Mas como eu sou só um emérito, hoje está fazendo 39 anos que eu assumi o pastorado dessa igreja. Mas o surubim da igreja nem no boletim pôs. Nem no boletim pôs. Eu fui esquecido já pela minha família. Hoje, 39 anos de pastorado nessa igreja. Glória a Deus, irmão. O irmão sabe o que eu aguentei nesse tempo todo. E hoje, ontem o pastor ligou, o senhor prega de manhã na central e à noite esteja na cidade universitária. Sim, senhor. Já chamei o anjo para ir comigo. Falei, nós vamos juntos. Nós tiramos qualquer coisa do caminho. Cadê a oferta, irmãos? Tinha uma oferta hoje. É oferta. Mas também não dei de raiva. Também não dei de raiva. Nós somos igreja. Vem me dar oferta, irmão? Não. Você com esse saquinho na mão, eu pensei que alguém mandou oferta. Hein? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos sobre o que é que faz um culto atraente. E a pesquisa diz o seguinte, um culto deve ter uma boa música, conforto. Você não sai de casa com a casa bem arrumada, ar-condicionado, vai para ninguém que você fica... E uma mensagem boa, e o pastor tem que ter bom humor. Porque se um sermão não prestar, a piada dele valeu o culto. Sair de um culto que nem riu, você riu. É ruim, hein? Como diz aqui em Campinas. É ruim, hein? Voltemos. Todos nós temos necessidades. Ele diz, nu, veste o nu.
o enfermo, doutor, tratamos o enfermo. Pegamos o enfermo, passamos para um médico, não é minha especialidade, meu sobrinho tem, vou no médico, preciso de um cardiologista, não sei se o Bruno está aqui, fui no cardiologista, Bruno ligou 10 vezes. 10 vezes, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Na verdade, cadê a sua esposa? Chega para que eu sinto falta. Todos, a equipe, a igreja, cuidou do enfermo, vestiu nu, cuidou do enfermo, preso. Mas tem membro da igreja preso? Tem. Quando deu o lava-jato, aqui nós tivemos 3 membros da nossa igreja com lava-jato, creu. Porque é comércio, irmão. Às vezes o cara entrou sem saber, ou entrou sabendo, cana nele, e nós vamos visitar. Cana nele, e nós vamos visitar. Ele não deixou de ser nosso irmão, não deixou, mas cana nele. Segundo lugar, vamos agora para a próxima então. Então lhe perguntaram, os da direita, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi, vai irmão, todos te vimos forasteiro e te hospedamos aqui na casa dos atletas de Cristo, tem 4 camas lá. Põe lá, Mica, nunca, põe 2 na cama, Mica. Não pode pôr homem e mulher junto. Mas 2 homens pode. 2 mulheres pode também. Não sei. Hoje mesmo. Nu, não vestimos. Quando? Porque essa é a beleza da fé que tem pernas. Você não sabe quanto fez. Essa mão não sabe o que essa fez. Diga aí comigo, irmão, me ajuda. Diga, aleluia! Sabe por quê? Quando você sabe o que está fazendo, você vai querer galardão. Eu não sei para quem eu fiz. Eu venho tratando de dente de membro aqui da igreja há mais de 25 anos, com o Ministério de Mão Estendida, porque minha esposa perdeu os dentes todos nessa longa estrada da vida, que eu vou rodando e não posso parar. Até que um dia alguém me ajudou a tratar os dentes dela, pôs tudo no lugar. E hoje nós temos todos os dentes implantados, eu acho que tinha, entendeu? E eu descobri a pior coisa para uma esposa de pastor é não poder sorrir. A Lúcia tinha que sorrir assim no começo. Para estar o meu direito e minha esquerda. Depois ela ria assim. E depois botou uma perereca. E depois pôs uns parafusos. E soltou tudo. E estamos bonitos. Estamos bonitos. Não tem mais dor de dente. Isso você faz. Um colega, Orlando Furlan, disse assim, quantas pessoas o senhor já ajudou a arrumar os dentes? O dia que eu souber, perdeu a graça. Pouco me importa, eu pergunto, é para o Marcos Lucas. Tem, manda fazer. Tem uns dentistas aqui que me ajudam. Cobra só o material, cobra um pouquinho mais do material, mas nunca cobra mais do que 50% do custo. Teve um colega que o tratamento dele ficou em R$150 mil. Porque o queixo dele, quando ele chegava, o queixo dele chegava 5 minutos na frente. Teve que serrar serrar o pescoço, amarrar na nuca. É caro. É um pastor. Que é o nome dele? Claro que eu nunca vou dizer. Vocês nunca vão saber também quem foi. Então, pronto. Quando foi? Não sei. Mas sabe qual é a questão? O próximo versículo. Pode ir adiante. O 40. O rei respondeu-lhes dizendo, em verdade vos digo, que, preste atenção, é a palavra que eu grifo, eu prego com ganchos, não é? Eu não preciso de esboço. Sempre. Diga a palavra, sempre. Diga a palavra, sempre. Isso quer dizer, toda vez que você fizer, Jesus disse, sempre que fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Você fez para Jesus. Você fez por causa de Jesus.
você fez motivado por Jesus. A causa da tua generosidade não é para que você fique conhecido com a sua bondade, é para que o Senhor Jesus seja glorificado na tua vida. Jesus é glorificado na tua vida. Eu fiz em nome de Jesus. É o último sermão. Ele está dizendo como que eu vou premiar. Como é que vai ser? Levantou a mão no culto? Levantou. Fez profissão de fé? Fez. Foi batizado? Foi. Tornou-se membro da igreja? Tornou. Dizimista? Dizimista. Ele não entra nesse assunto. Ele entra no dia a dia, na fome, na nudez. Coisas que nós podemos suprir. Quando nós começamos aqui a nova etapa da igreja, 30 anos atrás, um dos sonhos nossos era ter um restaurante comunitário. E cheguei a ter. Mas eu só não continuei, porque tinha muito crente vagabundo que vinha aqui comer de graça. E tirava a comida que eu ia dar para os pobres. Eu fechei. Mas tentamos, sopão. 2 cômodos saindo toda noite, espalhando sopa para a cidade inteira. Depois, dando comida, pondo gente para dormir na rua. A prefeitura veio e quis me prender. Não pode, está atrapalhando a cidade e não sei o que lá mais. Mas é dever deste evangelho ter pernas. Pôr pernas na nossa fé. Eu creio, eu sou espiritual. Irmão, espiritualidade sem pernas é uma espiritualidade atrófica. Sua fé não anda. Alguém precisa falar de você quando citar seu nome. Alguém diz, esse cara já me deu uma prótese, esse cara já me deu uma consulta, esse cara já levou comida na minha casa, ou essa senhora, uma senhora não pode ser cara, essa senhora me visitou quando eu estava no hospital, essa senhora me deu banho quando eu não podia ficar em pé debaixo do chuveiro. Jesus disse que nada ela fez foi para mim. Que todas as vezes que fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. É este evangelho encarnado, este evangelho com pernas, que vai, que bate na porta. Sabia que agora está terminando o culto lá na Cidade dos Velhinhos, com mais de 100 idosos que não podem andar, e que nós estamos lá ministrando através do pastor Adilson, que serve a ceia, que a mulher dele dá banho nas mulheres, ele dá banho nos homens. É um evangelho integral. É um evangelho que não é só uma perna de saci pererê. Eu já não consigo fazer isso mais. Com 74. Se rir, vai ser pior do que eu com 74 anos. Hein? Quem riu recebe em dobro. A mim o fizeste. Olha a última frase. Todas as vezes que fizeste, sempre que fizeste. Pode ser o quê? Eu dou dinheiro no cruzamento. Pastor, está criando malandro. Irmão, eu farejo malandro. Mas também farejo quem precisa. Tem um menino que é meu cliente aqui, na Barão de Itapura, cruzamento com a Brasil. Ele parece ventilador. Ele anda... Se aquele moço simula, à noite ele não dorme de cãibra. Ele tem uma disfusão. Não sei como é que chama. Eu guardo 5 para ele. 5. É pouco? É 5. É 5. Eu dou. Agora, tem uns pilantras, esse pessoal que fica jogando bolinha. Vai arrumar um emprego no circo, mané. Vai para o circo. Mas alguém que você vê que ele tem uma disfunção. Uma disfunção. Uma cadeira de roda, um cadeirante, com todo o respeito ao nosso irmão aqui, que não faz isso, porque tem meios para Deus ajudá-lo. Mas um cadeirante que você vê que ele precisa. Você nunca foi na casa dele para chamar ele de malandro. Diz, todas as vezes que você fizer, está fazendo para mim. Está na tua conta lá no céu. Você vai surpreender-se no céu. Gente que era crente,
de último banco e você de último banco, de primeiro banco. E ele vai ter mais galardão do que você. Eu creio em galardão. Eu não posso admitir que no céu Paulo fique junto com o ladrão que foi salvo na cruz. Aquele ladrão safado, nem devolveu o que roubou. Paulo, 30 anos, levando corno nas costas e pregando. Chega no céu, os dois moram na mesma rua. Não, eu quero morar no Alphaville do céu. E ele que vai morar no DIC 75. Que nem existe. Vai existir daqui a 100 anos. Vamos para a segunda parte, que é só arrematar, porque o que é bom, a gente... Vamos embora, meu filho. Então o rei dirá ao pessoal da esquerda. Aos da esquerda. Apartai-vos de mim, maldito. Grife malditos. Deixar de fazer o bem é uma maldição. Repetir. Deixar de fazer o bem é uma maldição. É egoísmo. Você está gastando muito com você e nada com os outros. Ah, mas eu entrego de dízimo, é sua cota de responsabilidade para não ser chamado por Deus de ladrão. É só isso. É o seu habeas corpus. O dízimo. Agora, o que você fizer além do dízimo é a grandeza do seu coração. É a grandeza da sua alma. Ele diz, malditos, vocês vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Por quê? Vai. Mesma coisa. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste. Pode soltar, porque eu não vou repetir. Só vou dizer que o chumbo é igual. O que muda é a atitude. Forasteiro, não me hospedaste. Nu, não me vestiste. Enfermo e preso, não foste ver-me. Mesma coisa. A mesma coisa do justo. Ou seja, o que define a justiça de Deus é quando eu ponho pernas na minha fé e eu faço aquilo que dentro das minhas possibilidades eu posso fazer. Uma pergunta aqui, por exemplo. Quantos aqui, se tirar R$50 por mês do seu orçamento, não te quebra? Levante a mão. Não te quebra. Tirar R$50, $10, $15. Não te... Levanta a mão. É? Por que vocês não apadrinharam aí numa criança do ano, então? Por que você não apadrinhou ainda uma criança do ano se R$50 não te faz falta? R$50 é sentar no Mac, é sentar nas hamburguerias. Hoje tem uma chamada Madeira aí que parece que você está comendo jacarandá. Porque eu comi com a minha mulher um lanche, um sanduíche, eu e ela, lá no Madeira, ficou em R$135. Preço de comer na Europa. Uma boa comida. R$50 não faz falta para nós, não, irmão. Padrinho uma criança. Nós temos um ano novo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. 100 crianças. 100. Essa é a diferença, é o que eu faço com o que eu tenho. Eu não posso dar além do que eu tenho. Eu não posso fazer além do que eu posso. Eu não posso, como disse Jesus, tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorros de rua. Eu não posso, mas eu posso fazer o mínimo. Eu posso fazer algo que vai fazer diferença na vida de alguém. Nós já estamos no ministério com o Ana. Hoje nós temos quase 3.000 crianças entre parcerias e as independentes, mas com o Ana lá do Jardim Nilópolis, estamos desde 85, portanto 34 anos atrás, vai fazer 35 ano que vem. Já tem muito menino que passou por lá, que hoje está na vida, no bom sentido. Muita menina que está na vida. Outro dia paro eu no banco. Eu não vou a banco, não precisa mais ir em banco hoje, né, irmão? Hoje o cartão resolve tudo. Mas eu tive que ir a um banco. E uma mocinha sorria para mim, bonita. Uma morena bonita. Eu velho, feio. Ela rindo para mim.
Eu pensei, bem, eu estou mais ou menos no texto de Isaías 53. Olhamos para ele e não há nenhuma beleza e formosura. Careca, gordo, barba de mafioso. E ela quase furando o balcão. Finalmente, eu disse para ela, está me conhecendo? Sim, pastor. Estou conhecendo o senhor. De onde? Do Ana, lá do Moscou. Há 30 anos atrás. Eu era um menino de 3 anos. O Ana me acolheu. Fui ajudada, fui alfabetizada. Aprendi datilografia, ainda era a época da datilografia. Depois o Jaime Kratz me deu uma bolsa. E eu fiz economia. E eu arrumei um emprego no banco. Falei para o anjo lá de cima, aumenta o galardão aí, cara. Porque todas as vezes que fizeres a um destes meus, porque é dele, pequeninos, ele disse, está fazendo para mim. Vocês estão fazendo para mim. É para mim que vocês estão fazendo. Nu, veste, enfermo e preso, assiste, vê. O Ilquias, 2 vezes por semana, ou 2 vezes por mês, ele foi tocar no quarto da minha irmã, porque estava na escala. Aí botou na fotografia, olha quem é velho, tal. Ilquias. O Ilquias está no Guinness. O saxofonista com o maior fôlego da história. Ele sopra forever. Não, já quebrei. Eu fiz. Ele não, é. Quebrou o recorde. Sabe por quê? Nunca fumou. Nunca fumou. Um pulmão cheio de nicotina não sopra tanto. E o exercício de tocar há mais de 30 anos, o exercício faz de você melhor. Perguntaram àquele menino que ganhou não sei quantas medalhas de Olímpia, como é que ele chama? O grandão, americano. Hã? Eu sou surdo, irmão. Todo mundo fala e eu não entendo. Como é que chama? Phelps. Phelps. Ele ganhou uma natação com 1 segundo de diferença. Perguntaram qual é o segredo do seu 1 segundo. Ele falou, 10 horas de treinamento. Para 1 segundo a mais, 10 horas de treinamento. Quer chegar primeiro? Comece mais cedo. Tem uma vaga no jornal. Não vai às 6, porque às 6 já tem uma fila de 600. Não durma. Leu a notícia, vai para lá e senta. Que você perde uma noite de sono e gasta o resto da tua vida com um bom emprego. Ele diz, todas as vezes que vocês fizerem, pode ser comida, pode ser vestido, pode ser doença, pode ser preso, foi, visitou, no seu crédito do céu, Deus disse, ele colocou pernas na sua fé. Fé com pernas. Fé que vai, fé que dá, fé que divide, fé que reparte, fé que é a expressão do amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Era a última conversa de Jesus, porque daqui, pega na tua Bíblia, o negócio meu é aqui, ó. Jesus é ungido em Betânia, é o último ato de cerimônia. Judas escreve um pacto de traição, eles comem a Páscoa junto, a ceia do Senhor, acabou o milagre. É a última palavra pública. Pedro é avisado, Jesus no Getsemane, Jesus preso, Jesus no Sinédrio, Jesus no Gólgota, Jesus morto, Jesus ressuscitado, e acabou o Evangelho. A última palavra pública que ele disse foi, cuide dos outros. Sirva os outros. Faça alguma coisa pelos outros. Desça do seu trono de egoísmo. Deixa de em si mesmar. Pastor Aguiar,
É Ilma, o nome do moço que tem paralisia sempre do semáforo. É o do semáforo? Agora é o seu nome dele. Próxima vez que eu der os 5, vou dizer, Ilma, é capaz de eu ter que... William, é capaz de eu ter que pagar o enterro dele, irmã. Que é capaz dele infartar. Obrigado. William, você conhece ele? Da sua área? Não mora no bairro que você mora. Prédio próximo do seu trabalho. Pronto. Sabe o que é isso? Ponha pernas na tua fé e faça alguma coisa que vale a pena para que você possa ouvir: vinde bendito de meu Pai, entrai para o reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, você me deu comida; eu tive sede, você me deu bebida; eu estava pelado, você me vestiu; eu estava doente, você me visitou; eu estava cumprindo cadeia e você foi lá. Tem umas irmãs aqui que foram visitar cadeia, arrumaram marido. Glória a Deus! O cara saiu, ela está casada com ele. Claro que eu não conto para ninguém. E nós pagamos o casamento. Que bênção! A irmã estava encalhada, desencalhou na cadeia. Todo lugar que você for tem bênção. Amém? Vamos ficar em pé.